Toda vez que eu olho para esse teto desse apartamento, mano, é impossível não ver a glória de Deus, cara. Certo? Na minha vida. Toda vez que eu olho para esse teto desse apartamento, sabe? Eu olho assim, meu, toda vez eu vejo a glória de Deus, cara. Eu reflito e falo, cara, como Deus é maravilhoso, né, meu? Como Deus é perfeito na nossa vida, certo? E você pode estar perguntando, ah, por quê? Por quê? Rapaziada, eu tive uma infância muito humilde, sabe? Como praticamente 90% dos brasileiros, eu tive uma infância humilde. Então, era vários irmãos, mais de 7 irmãos ali, morando em um cômodo, barracão mesmo, hein? Barracão mesmo. E sabe aqueles barracos que tinha lona por trás do banheiro para você não sentir frio? Então, lá na minha casa era assim, lá em Mauá. Barraco, era um cômodo, era cozinha, um cômodo para morar, viver 7 pessoas, né? Várias beliche naquela época. E a minha mãe trabalhava em casa de família. Era dificuldade, pessoal, era dificuldade, certo? Então não tinha perspectiva, não tinha nada de perspectiva. E pra piorar, eu lembro pouca coisa, mas as minhas irmãs, o pessoal falava, né? Que minha casa pegou fogo na época. Eu era bem pequeno, acho que tinha uns 10 anos, eu acho, 10, 8 anos. Minha casa pegou fogo, o barraco pegou fogo, além em Mauá. E aí, a minha madrinha, meu, Deus coloca muitos anjos na terra, né? Minha madrinha, quando a minha mãe veio do Pernambuco, minha mãe morou primeiro em Rio Grande da Serra. Então conheceu a minha madrinha, né? Minha madrinha era bem de vida, eu tinha meu padrinho também, tinha vários filhos. E aí ela me apadrinhou e os filhos da minha madrinha apadrinhou os meus irmãos. E eu lembro que na época, o pessoal falando que minha madrinha construiu, a casa pegou fogo e minha madrinha reuniu os filhos delas para construir esse cômodo, né? Porque na época pegou fogo. Eu acho que em uma semana construiu, acho que nem uma semana construiu esse cômodo, né? Eu era pequeno, eu não lembro muito na época, mas minha mãe contava, minhas irmãs contavam, e construiu esse cômodo em acho que menos de uma semana pra gente morar, que até hoje, né? Aí eu e meu irmão a gente arrumou depois e tal, enfim, construiu a casa que é hoje, que minhas irmãs moram lá em Mauá, entendeu? E eu lembro que na época, lembro um pouquinho, foi assim que eu aprendi a orar, sabe, rapaziada? Foi assim que eu aprendi a orar. Olha como que Deus é perfeito, sabe? Deus é maravilhoso sempre nas nossas vidas. Então creia nele, confie nele, entendeu? Porque ele sempre vai dar um jeito de te confortar, de te, sabe, auxiliar. Ele, cara, ele é dono de todas as coisas, ele é dono do ouro e a prata. E eu lembro que era de telhada, o cômodo que eles fizeram. E quando ventava, quando chovia, ficava balançando as telhas assim. E na época, lá em Mauá, a chuva, o vento levava muitas telhas, né? Tal. Levava muitas telhas lá, pessoal. E olha como que Deus é perfeito. E aí eu via minha mãe com medo, né? Orando assim, com medo tal. Eu era pequeno, não entendia muita coisa. Eu acho que tinha uns 10 anos, 12 anos. E eu começava a orar pedindo pra Deus proteger minha mãe, proteger a casa, pra não levar as telhas do meu jeito lá, né? Sabe aquela pessoa, criança inocente? E eu orava do meu jeito, né? E orava pra Deus e nunca levou as telhas. Balançava, mas nunca levou as telhas, meu. Olha como que Deus é perfeito, nunca, sabe? E eu ficava olhando minha mãe e eu falava, mano, quando eu crescer eu quero ou construir uma casa, né? Ou comprar uma casa pra minha mãe. Vou dar uma casa pra minha mãe que, né, inocente, minha mãe sozinha, semi-analfabeta, cuidando de vários filhos, sabe? É praticamente como vive 90% das mulheres, mães brasileiras aí, né? E aí, rapaziada, o tempo foi passando. Eu cresci, né? Eu juntei eu e meu outro irmão, a gente construiu a casa que é hoje lá, um sobrado e tal, pra minha mãe, né? E ela usou pouco, mas enfim. E chegando aos tempos atuais, né? Vendo aquela época de lá, né?
Às vezes a gente não vê uma saída, não vê uma solução, mas pode ter certeza que Deus está olhando para você, cara. Deus está olhando para a sua situação, para o seu momento. Então confia, né? Então confia, entendeu? É por isso que eu falo, toda vez que eu olho para esse teto desse apartamento, eu vejo de onde que Deus me tirou e onde que Ele me colocou. E detalhe, isso não é nem a sombra do que está por vir, cara. Isso não é nem a sombra do que está por vir. Então confie nele, certo? Coloque as suas esperanças somente nele. Creia em Jesus, cara, porque olha onde que Ele me colocou, um apartamento, sabe? Olha, toda vez que eu olho esse telhado, eu vejo esse teto do apartamento, ou eu vejo sempre a glória de Deus, certo? E detalhe, hein? Detalhe que isso aqui não é nem a sombra do que está por vir, do que Ele colocou na minha vida, certo? Eu olho aqui, cara, eu vejo... Deixa eu abrir a janela aqui. Eu vejo apartamento, eu vejo esse condomínio, sabe? Vejo uma piscininha, academia, sabe? Um conforto que eu posso dar pra minha mulher, né? O que lá na infância eu não tinha, sabe? As criançadas brincando aqui, o que eu posso proporcionar pro meu filho também. Eu cresci, rapaziada, brincando na rua, não tinha bicicleta, sabe? Não tinha bicicleta, não tinha nada. Hoje tem um parquinho, né? Eu ainda não tenho filho, mas eu vou ter uns 6 filhos, rapaziada, 6. Eu vou ter 4 filhos e adotar mais 2, eu e minha esposa, entendeu? Eu vejo que a rapaziada, ninguém quer ter filho hoje. Antigamente era assim, né? Era 6, 7, 8. Hoje em dia é no máximo 2, no máximo, estourando, entendeu? Então, ó, poder, ó, proporcionar algo, ter a sala de jogos, tem churrasqueira, piscina, cara. Coisa que eu jamais imaginei, nem passava pela minha cabeça. Nem passava pela minha cabeça, né? Ter isso, proporcionar isso. E hoje, cara, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é perfeito, como vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele, pedir, conversar, certo? E você dentro do seu coração também almejar coisas boas, certo? Então, eu quis dar só um exemplo aqui do que aconteceu comigo, de onde que eu estou, de onde que eu vou, porque isso não é nem a sombra do que está por vir, certo? E se você aí, ó, que tá vendo esse vídeo, entendeu? Estiver passando por alguma dificuldade, momento difícil, sei lá, sabe, não vê uma solução, confia nele, ore, busque Deus, busque Jesus, certo? Que Ele tem uma solução para tudo e Ele está vendo o seu caso. Olha, olha onde eu estava lá, né? Num barraco, depois na casa, e as coisas foi indo e onde que eu estou e para onde que eu vou, entendeu? Cara, mas não é nada, nunca é sobre mim, sobre eu, nunca é sobre você, é sobre a glória de Deus, entendeu? Sobre o que Ele faz em nossas vidas, o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E o Deus que multiplicou os peixes, multiplicou os pães, fez muitos milagres lá no passado, Ele é o mesmo Deus que Ele atua agora, que Ele pode atuar na sua vida e que Ele já atuou na minha vida e vai fazer muito, 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 muito mais, entendeu? Então, cara, espero que esse vídeo seja abençoado para sua vida, que possa te consolar, abrir sua mente, tá? E é isso, entendeu? Se o vídeo fez sentido para você, clique no vídeo, solta aquele like, comenta aí o que você achou, o que você acha, né? Amém, glórias a Deus, enfim. E se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias. Deus te abençoe.